Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos na casa e pelos veículos de comunicação, primeiramente eu gostaria de registrar que ontem comemorou 81 anos uma instituição muito importante aqui da cidade de Bauru, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. É bom dizer que a cidade de Bauru é uma cidade sem limites quando a gente comemora, né, o aniversário de uma instituição como o Lauro de Souza Lima. O Lauro completou no dia 13, 81 anos. Todos podem conhecer a história do Lauro de Souza Lima. Nós temos vários documentos, né, acesso a várias informações. Muitos conhecem o Lauro hoje pela referência em doenças de pele. Entretanto, existe todo um conhecimento que não é apropriado pela maioria da população, que está dentro do Lauro de Souza Lima e que vem sendo retratado através de fotografias pelo Jaime Prado, que tem procurado dar conhecimento à população do que foi e do que é o Lauro de Souza Lima. Então, nesse momento, eu gostaria de parabenizar o Jaime Prado e reconhecer esse vigoroso trabalho que ele tem feito no sentido de mostrar a importância dessa instituição ontem, hoje e o que ela poderá representar para o futuro. Então, eu expresso aqui também, né, um voto de parabéns a todos os profissionais que elaboram no Instituto Lauro de Souza Lima. Conceda uma parte a Vossa Excelência. Vereador Roque, eu queria parabenizá-lo, reconhecer o Lauro de Souza Lima, que venceu estigmas e determinou normas médicas. Ele é reconhecido internacionalmente. É um dos nossos tesouros médicos da cidade. Parabéns pela lembrança. Conceda uma parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Também, na mesma linha de saudação que o senhor faz ao Lauro de Souza Lima, uma instituição importantíssima na área de saúde do nosso município. E lá existe um grande acervo bibliotecário, onde fazem recuperação constante deste material, não somente para conteúdo didático, mas também para manter a memória dessa instituição que prestou e presta um serviço relevante para não somente o município de Bauru, mas o estado de São Paulo e para o Brasil também. Continuando e entrando na temática que está pautada na sessão da Câmara, é muito fácil a gente analisar um fato desprezando a origem do fato. Quando a gente despreza a origem do fato, o fato deixa de ser um fato e se torna uma versão. E cada um tem uma versão sobre qualquer coisa. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, é sobre a planta genérica, que foi muito discutida aqui, que está dentro do projeto do IPTU aprovado por essa casa. Nós temos que lembrar 2008, quando o então prefeito Tuga Angerami mandou para essa casa a atualização da planta genérica e aquela casa não quis fazer o enfrentamento, concedeu um desconto de 50%, o que fez com que os valores da planta genérica fossem reduzidos. E era um ano eleitoral, só que era ano eleitoral municipal. E, de certa forma, essa medida, que teve um caráter populista, acabou não ajudando muito boa parte daqueles vereadores que acabaram não sendo reeleitos. Uma outra questão que nós temos que discutir aqui. Vereador, chamou uma parte. Daqui a pouco, vereador Arildo. Uma outra coisa que nós temos que discutir aqui. Atrás do debate do IPTU, na minha opinião, se colocou um espantalho que é a isenção para os moradores do Minha Casa Minha Vida. E essa Câmara também tem que começar a discutir a implantação do projeto aqui na cidade de Bauru. O projeto na cidade de Bauru tem uma distorção. Qual é a distorção do projeto em Bauru? É a construção de condomínios.
E esses condomínios são legalizados. Eles têm que cumprir todas as leis de condomínios. Quando nós sabemos que aqui em Bauru existem grandes loteamentos fechados, da classe média alta, dos poderosos e ricos da cidade, que não cumprem nenhuma obrigação nesse sentido. Outra questão que nós temos que discutir é, e o vereador Purini foi preciso na sua colocação, é não estigmatizar essas pessoas que estão tendo, minimamente, uma resposta a um processo brutal de exclusão que esse país patrocinou durante todos esses anos. Não é absolutamente verdadeiro que todos os moradores que moram no Ferradura Mirim tenham as mesmas condições daqueles que moram no Parque Santa Cândida. Por exemplo, o Ferradura Mirim é considerado uma ocupação irregular. Lá nem correio vai. Parte do Parque Santa Terezinha, próximo ao Instituto Lauro de Souza Lima, na parte de cima, tem pessoas que moram lá há anos, há mais de 50 anos, que o imóvel não está regularizado. Passou a se discutir a regularização agora a partir de um processo de regularização fundiária. O grande problema não é conceder isenção ou não. O grande problema é a gente discutir as taxas de imposto nesse país. E nesse país não tem um partido político, não tem um político profissional que não use discurso público para consumo em processo eleitoral de que tem que haver uma reforma tributária. Nós temos que começar a fazer uma reforma tributária, vereador Paulo. Mas começar a discussão da reforma tributária pela taxação das grandes fortunas, pela taxação das grandes heranças e desonerar o imposto indireto. Porque esse pessoal do Minha Casa Minha Vida, que ganha de 1 a 2 salários mínimos, paga 75% de imposto indireto quando faz compra no supermercado. Porque o que ele paga de imposto num quilo de açúcar é o mesmo valor que paga o Antônio Hermílio de Moraes, ou, por exemplo, os nomes que constam nessa lista e que estão isentos de IPTU em Bauru há mais de 5 anos. Tem lista de isenção de IPTU aqui. E essa lista de isenção, não se faz um debate tão vigoroso nessa casa para que eles paguem. São os grandes devedores de IPTU. Mas são grandes devedores de IPTU que financiam campanha eleitoral. Ainda bem que está aprovada a lei que não vai proibir empresa poder financiar a campanha. Aqui que é duro, doutor Paulo. Chuta pobre e miserável é fácil. Enfrentar os grandes devedores de IPTU é difícil. Enfrentar os grandes caloteiros de água e esgoto aqui em Bauru também é difícil. A Felivel paga IPTU? Está funcionando de maneira irregular? Quando essa casa aprovou a isenção de IPTU e a isenção de ITBI para as empreiteiras que estão construindo Minha Casa Minha Vida, não houve essa grita geral. Mas se qualquer cidadão dessa cidade tiver o cuidado de entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, verá que houve financiamento de campanha. Então nós precisamos dizer as coisas como elas são. Outra questão muito importante. A cidade de Bauru vinha sendo fraudada num negócio de venda de imóveis. Tinha imóvel cujo valor venal era de R$60 mil, e na hora de vender, esse imóvel custava R$220 mil. Na hora de se pagar o ITBI, se pagava o ITBI sobre R$60 mil, sacrificando a receita do município. Receita que poderia estar sendo revertida
para aplicação na área de saúde, na implementação de escolas públicas, para concluir, senhor presidente. Esse é o debate que nós temos que fazer e esse é o debate que nós temos que enfrentar. Um debate preciso, um debate claro, sem nenhum nível de populismo e sem colocar na pauta desse debate o calendário eleitoral. Porque a discussão da isenção do IPTU por Minha Casa Minha Vida foi partidarizada em virtude do calendário eleitoral e isso é um erro. A população dessa cidade, os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, não deve obrigação a ninguém, inclusive ao governo federal, que está fazendo muito pouco para pagar essa dívida social. Obrigado, senhor presidente.